Um dos valores mais importantes da justiça restaurativa, principalmente se estamos falando de aplicação de justiça restaurativa em colaboração com o modelo tradicional de justiça, é o valor da voluntariedade. Nós, enquanto atores do modelo tradicional, juízes, promotores, estamos acostumados a expedir determinações para que as pessoas cumpram, estamos acostumados a fazer cumprir a lei, mesmo contra a vontade das pessoas, estamos acostumados a expedir mandados de condução coercitiva e muitas vezes o costume nessa prática nos dificulta, torna difícil para nós assimilar o princípio da voluntariedade, que é essencial na prática de qualquer programa de justiça restaurativa. Pode parecer repetitivo, mas eu vou insistir no modelo. Não há programa de justiça restaurativa que não seja construído com base na participação voluntária de todos os participantes do programa. Ou seja, ofensores, vítimas, familiares, qualquer pessoa que participe do programa de justiça restaurativa, ela deve participar de forma voluntária. Então, ao contrário de ser intimada para comparecer, ela deve ser convidada a participar do programa restaurativo. E a garantia da voluntariedade inclui, é claro, a devida informação com relação a todas as etapas dos programas restaurativos, a todos os riscos que envolvem a participação das pessoas nos processos de justiça restaurativa e, claro, devemos também esclarecer toda e eventual dúvida que seja apresentada por possíveis participantes de programas de justiça restaurativa. É importante também que as pessoas possam exercer a voluntariedade, seja no momento inicial, seja durante a realização do programa, ou mesmo quando já se aproxima o momento de encerrar o processo restaurativo com a assinatura de eventual acordo restaurativo alcançado. Só assim nós vamos garantir a plena voluntariedade ao longo de todo o programa restaurativo. Um outro valor que orienta a prática e a construção dos programas de justiça restaurativa é a inclusão. Tem uma pergunta muito frequente para as pessoas que começam a conhecer a justiça restaurativa e começam a criar o interesse de participar nos processos de justiça restaurativa. Elas perguntam: quem pode participar desse programa de justiça restaurativa? Para responder essa pergunta, nós precisamos ter bem assimilado o valor da inclusão. Nós dissemos em outros momentos e vamos dizer ao longo dessa formação que a justiça restaurativa, diferente da justiça tradicional, cujo foco é a violação da norma penal, na justiça restaurativa o foco está direcionado para os danos causados pelo crime ou pelo ato infracional. E quando a gente começa a procurar identificar os danos, a primeira pessoa que nós identificamos é a vítima. Mas muitas vezes, e a nossa prática na justiça criminal nos autoriza a afirmar, muitas vezes a prática de um crime, a prática de um ato infracional causa danos não apenas à vítima direta, muitas vezes a uma comunidade inteira, muitas vezes a pessoas próximas daquela vítima direta, e se nós queremos construir uma resposta estatal que vá ao encontro das necessidades e em decorrência dos danos que foram causados, nós precisamos permitir que os programas de justiça restaurativa autorizem a inclusão de todas as pessoas que foram impactadas de alguma forma pelo crime, pelo ato infracional. É disso que trata o valor inclusão. É por isso que é muito comum termos a participação nos processos de justiça restaurativa, para além do ofensor e da vítima direta, familiares do ofensor, familiares da vítima, membros da comunidade, enfim, pessoas que de alguma forma ou foram impactadas pelo crime ou podem, com a sua participação, colaborar para a construção da resposta que está sendo construída naquele processo, naquele programa de justiça restaurativa. É claro que o protagonismo na realização dos processos de justiça restaurativa continuará sempre com a vítima, em primeiro lugar, em seguida o ofensor, mas isso não exclui a possibilidade de participação de todas essas pessoas, muito pelo contrário, sendo fiel às origens da justiça restaurativa, nós precisamos sempre, na construção dos nossos programas e processos restaurativos, estar sempre atentos à necessidade de sempre incluirmos todas as pessoas que possam, seja apresentar os danos reais decorrentes do fato, ou mesmo potencial de colaborar com a construção daquele resultado restaurativo que se busca naquele determinado processo. Por fim, e agora sim, referente aos principais protagonistas dos processos de justiça restaurativa,
as vítimas e os ofensores, é importante que os programas de justiça restaurativa assegurem o empoderamento dessas pessoas. Isso significa garantir uma participação efetiva, de modo que essas pessoas sintam-se efetivamente participantes da construção daquele resultado restaurativo. Imagine-se, por exemplo, a situação da vítima, que no modelo tradicional é tratada muito à semelhança de uma testemunha, no sentido de que o seu depoimento serve muito mais como meio de prova do que oportunidade para que ela possa falar sobre o que vivenciou, sobre os danos que suportou ou mesmo sobre as necessidades que surgiram a partir desses danos. Então, qualquer programa de justiça restaurativa no tratamento da vítima precisa lhe assegurar empoderamento, no sentido de que a vítima, sinta-se parte da construção do resultado restaurativo, podendo, em primeiro lugar, falar sobre a sua experiência, falar sobre os danos que suportou, falar sobre as necessidades que decorrem desses danos. Se ela quiser ter a oportunidade, a possibilidade de submeter ao ofensor eventuais perguntas e, quem sabe, ouvir alguma resposta, alguma explicação do ofensor. Tudo isso muda a forma como a vítima se sente tratada, como um objeto de prova, de acordo com o modelo tradicional, e na justiça restaurativa como alguém que participa da construção do resultado. O mesmo ocorre com o ofensor, que terá também a sua oportunidade de fala, mas principalmente a oportunidade de participar diretamente da construção dos meios de responsabilização que possam dar uma resposta eficiente aos danos que foram suportados pela vítima, mas levando também em consideração as suas próprias necessidades e as suas próprias capacidades.